Olá, seja muito bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o poder do fogo no âmbito dos trânsitos. Então, a intenção aqui é te ajudar a fazer uma interpretação dos trânsitos lentos e médios, né? Que envolvem aí os planetas de fogo. Então, a minha intenção é apresentar para vocês ciclos de Plutão e a sua relação com ciclos de Júpiter, e também a sua relação com Marte e Sol, tanto no mapa natal, quanto em alguns momentos que a gente pode parar para prestar atenção, como intervenção de Sol progredido e trânsito de Marte também, que pode dizer sobre momentos específicos. Para a gente começar, eu vou retomar aqui um pouco sobre Plutão e sobre a função de Plutão no trânsito, no caso, né? Mas para a gente falar sobre a função de Plutão como trânsito, a gente também tem que falar sobre Plutão no mapa natal. Afinal, a gente não pode interpretar algo que não está já prometido ou impresso dentro do mapa natal. Isso a gente nunca pode perder de vista. O mapa natal, ele tem ali inserido o que vai se manifestar durante a vida de uma pessoa. Então, não dá para a gente falar sobre um trânsito de Plutão numa intensidade no nível extremo que Plutão pode chegar, em um mapa onde Plutão não está associado a elementos básicos da personalidade, como os luminares e como os planetas pessoais. Então, para a gente ter uma consciência de um trânsito de Plutão e do impacto que esse trânsito de Plutão vai trazer na vida da pessoa, a gente precisa, acima e antes de tudo, ter consciência de como Plutão está no mapa natal da pessoa. Se Plutão é realmente um assunto em pauta dentro da vida dessa pessoa, tá? Se dentro de um mapa natal a gente tem uma configuração de Plutão que envolva os luminares, principalmente os planetas pessoais, a gente vai compreender a interferência ou a intervenção de um destino que foge do controle pessoal dentro da jornada pessoal de uma pessoa. Então, isso apresenta que em algum momento da vida dessa pessoa ela vai passar por situações ou por um encaminhamento, um desvio da sua jornada pessoal para manifestar um destino coletivo. Isso significa que muitas vezes a jornada pessoal de uma pessoa que tem Plutão em aspecto com luminares ou planetas pessoais sofre, né, fases ou épocas na vida dessa pessoa em que ela perde o controle pessoal sobre as suas ações, decisões, sensações, pensamentos. Então, quase sempre Plutão, quando no mapa indica, né, essa configuração presente com a jornada pessoal da pessoa, ele representa ações que fogem ao controle, fogem ao entendimento lógico, não só da pessoa, mas também do coletivo. Então, são pessoas que tendem a corromper estruturas, né? Que tendem a apresentar aspectos sombrios, tabus, preconceitos, riscos, perigos para uma sociedade. Então, são pessoas que muitas vezes têm a sua jornada pessoal impactada por uma ação que pode levar a um extremo, a uma intensidade muito grande de reflexões e discussões e falas enfim,
que fazem com que a pessoa seja envolvida em uma esfera muito maior, né, do que a própria vida pessoal. Então, Plutão ele fala sobre o emaranhamento entre os destinos pessoais e os destinos coletivos que nós partilhamos. E esse emaranhamento ele não acontece de maneira consciente, por isso muitas vezes é muito difícil entender o que Plutão vai trazer para uma pessoa. Assim como é muito difícil durante o processo plutoniano compreender o que está acontecendo, por que a pessoa está diante a comportamentos que ela mesma não consegue controlar, sensações e impulsos que ela mesma não consegue controlar. Entendendo Plutão como um planeta que é a oitava de Marte, a gente percebe que o movimento do Marte na consciência pessoal é um movimento de ação, de decisão, de comportamentos que são motivados ali muitas vezes por impulsos, por instintos que são da sua consciência pessoal, que estão dentro do seu controle e também da sua consciência. Quando Plutão entra em cena, essa consciência não está. E ela é muito difícil de ser exercida, porque ela vem. O impulso para que ela chegue é um impulso muito desconfortável. Então, se Marte, por exemplo, sofre impulso muitas vezes pela raiva, pelo desafio, por exemplo, Plutão sofre impulsos às vezes pela ameaça, pelos riscos, pelo perigo, pelo tabu. Então é um planeta que se enamora por coisas que sem perceber ele vai sendo atraído, vai sendo envolvido. E que ele não faz a menor ideia de para onde elas vão levá-lo, né? Então é um planeta que ele tem essa coisa intrigante, magnética, envolvente. Então as pessoas que têm Plutão no mapa natal, envolvidos com aspectos de luminares e pessoais, elas têm um magnetismo, uma coisa intrigante, uma coisa que chama, que envolve, que faz com que a gente sinta vontade de se aproximar. Mas existe ali um quê de sombrio, de misterioso mesmo, né? Então, tanto é que Plutão rege a bruxa, rege rege os assassinos, rege os abusadores, rege pessoas que estão envolvidas com o oculto, com o desconhecido, né? E essas pessoas, querendo ou não, elas não chegam abertamente para você e se mostram de cara, né? Assim como esses aspectos internos, eles também não se mostram de maneira totalmente aberta. Eles te movem né? Então, muitas vezes nós somos levados a mergulhar profundamente em nós sem a menor consciência da real intenção desse mergulho. Então, eu já vi e já participei internamente, eu mesma, de mergulhos profundos de Plutão que tinham a sua motivação original na vingança. E na vingança de algo que não de um dano que não foi causado a mim, né? Então, Plutão também aponta para essa identificação com danos que não são pessoais, né?
Então ele aponta para esse campo, essa esfera de baixa vibração ou de vibração densa que nos rapta, né? Como Hades, que nos rapta, nos torna reféns por um determinado período de tempo. E que, querendo ou não, a nossa alma se torna refém por esse determinado período de tempo, e nós temos que construir uma maneira de negociar o retorno, né? De negociar a separação desse tempo em que a gente conviveu com esse planeta, ou de que ele nos corrompeu de alguma maneira, porque ele tem um preço, né? Eu lembro daquele filme da Tiana, em que aquele mago chega, oferece algo e algo é pedido em troca. A mesma coisa com a Pequena Sereia, que a voz é perdida se o amor for dado. Então existe uma troca. O Rumpelstiltskin também é um personagem plutoniano, né? Que eu te dou isso, o que você me dá em troca? Então Plutão tem esse movimento de querendo ou não, de reciprocidade em relação aos desejos, aos impulsos, né? E essa dinâmica, ela faz com que muitas vezes nós, e o que está vindo aqui para falar para vocês é que muitas vezes nós entramos em acordos que corrompem o nosso espírito, que nos fazem ter uma ruptura com a nossa essência. E isso faz com que nós muitas vezes vendamos a nossa alma e entremos num processo de destruição. Então, motivados às vezes por Plutão, pela falsa ideia de que nós somos capazes de manipular destinos, porque a palavra em si de Plutão tem a ver com destinos, levados muitas vezes com a ideia de que nós podemos manipular o destino das pessoas por conta do conhecimento oculto ou por conta das ferramentas, né, que nos levam a informações ocultas, nós podemos muitas vezes nos corromper, né? Sem perceber o quanto estamos nos corrompendo, porque muitas vezes nós tomamos para nós mesmas a ideia de que nós temos poder sobre o destino do outro, sobre a reparação de um destino funesto. Então nós queremos nos vingar muitas vezes de maneira com uma consciência limitada, e aí nós ficamos às vezes em situações, quem não, e aqui eu quero que você reflita bem, se você tiver Plutão no seu mapa ou alguém que você conhece tiver Plutão no seu mapa, não fica refém de situações extremamente dolorosas, de grande sofrimento, perda e até risco, na ideia de que um dia essa pessoa que está te fazendo sofrer, ou essa situação que está te fazendo sofrer, vai sofrer, ou vai perder tudo, ou vai pagar. E nós não desistimos dessa ideia central de esperar
que a justiça divina seja feita e que nós possamos assistir essa justiça sendo feita. E aí muitas vezes nós, nessa busca por reparação espiritual, nessa busca por achar que nós podemos manipular o poder divino, né, da devida reparação, na hora que nós desejamos, do jeito que nós desejamos, nós acabamos por nos autodestruir dentro de situações e relações e etc. E aí existe o outro lado de Plutão, que é o lado da pessoa que causa os próprios danos, né? Da pessoa que promove de maneira leviana os próprios danos, que tem uma ausência moral, que tem uma ausência de conduta ética, de princípios, e muitas vezes isso é visto conforme os aspectos de Júpiter no próprio mapa, né? Porque essa ausência de conduta ética, essa ausência de consciência moral, civil, de princípio, de justiça, faz com que a pessoa tenha ali uma dificuldade muito grande de entrar na relação com Plutão de maneira respeitosa, né? De maneira consciente. Então são pessoas que manipulam através do seu poder, que manipulam através do seu lugar, né? E a palavra é essa, manipular através do próprio poder, ou causar danos sem o menor arrependimento, né? Sem o menor, quer dizer, com muita negligência também, com um excesso de confiança muito grande, né? São coisas muito típicas de Júpiter. Normalmente as pessoas que entram nesse mundo plutoniano sem essa consciência moral, né, definida ou bem construída, assim como tem um Sol e um Marte mal aspectado também, pode ter muita dificuldade de lidar com esse poder que Plutão dá. Então, muitas vezes, quando Plutão aspecta não, no próprio mapa natal, né, tá ali configurado com aspecto com os luminares, com aspecto com planetas pessoais, assim como Júpiter está mal posicionado, Marte ou Sol estão mal posicionados, isso facilita com que o Plutão seja mal usado, né? E aí a pessoa pode tanto ser extremamente cruel por conta dessa dificuldade de ter sensibilidade, já que a sensibilidade é úmida, então o seco gera essa falta de tato, essa falta de consciência de união. Isso é uma coisa muito real plutoniana. As pessoas que estão imbuídas de Plutão, elas não têm a menor consciência dos danos que elas causam, né? Isso inclui muitas vezes falta de compreensão histórica mesmo. Por isso que muitas pessoas imbuídas de Plutão no mapa natal, elas às vezes fazem palavra interessante, tá vendo na minha cabeça, fazem alusão a autoridades que elas não fazem ideia do que elas estão fazendo no nível de consciência assim humano. Então falta humanidade muitas vezes nesse planeta, né? E trânsitos desse planeta, eles podem manifestar, né, essa necessidade de reconhecer os destinos
funestos dos quais nós estamos ligados, conectados. Então é um planeta que precisa sim que a gente comece a ganhar um certo discernimento sobre a história, sobre a origem. Isso inclui entender os tabus, né? Compreender os abusos, as violências, a agressividade na história da família, na história do contexto histórico da época, o que foi vivido, o que não foi vivido, né? As mortes, os assassinatos, a violência à mulher, a violência às raças e qualquer tipo de violência que envolva aí, inclui perceber dores e danos que foram causados e também que foram vividos e não foram realmente elaborados. Então, perdas que também não foram reparadas, não foram reconhecidas. E pessoas que vivenciaram os danos, ou melhor, né, as dívidas de Plutão, aqui, os débitos que não foram reparados também. Então são todas coisas de Plutão que, se não são conscientizados, muitas vezes as pessoas com Plutão em conexão com luminares e planetas pessoais podem atrair para si ou os próprios danos ou a necessidade de reparar danos, né? E aí uma coisa que é muito importante de observar com Plutão é que ele é um ciclo que se não for tomado consciência, ele é um ciclo vicioso. Então, não é que a pessoa é hoje abusadora porque ela decidiu ser cruel. Não, é um ciclo. Se ela hoje é abusadora, ontem ela era vítima. Então é preciso, dentro da história plutoniana, entender aonde começaram os danos. E olhar para essa pessoa que hoje manifesta o dano ou manifesta a vítima ou manifesta o perpetrador, no caso, como alguém que está manifestando um ciclo vicioso, né? Como alguém que nem sequer tomou consciência de que é um ciclo vicioso, de que a pessoa está perpetuando um abuso sem perceber que aquilo realmente é um abuso. Lembra da ausência moral que existe dentro muitas vezes dentro do sistema arcaico, né? E aí a gente tem que lembrar que esse Júpiter, no âmbito do sistema arcaico, ele muitas vezes apresenta uma necessidade de reequilibrar esse sistema arcaico, né? E isso aponta muitas vezes para o fato de buscar compensações. Então, muitas vezes, essa ausência de ordem dentro de um âmbito muito maior, né, coletivo, histórico, é sentido no campo arcaico como uma busca por vingança, uma busca por resolução, né, de algo que precisa restaurar o fluxo. Então, por isso que muitas vezes Júpiter pode agir de maneira a se dar demais, né? Buscando compensar
talvez os danos causados. Lembrando que Plutão é mais seco que quente e que Júpiter é mais quente que seco com aporte úmido. Então, ali o Júpiter, ao se doar, ao ir para frente, ao seguir em frente, né? Ao tentar restaurar esse fluxo que busca, né, no futuro, ele pode muitas vezes estar também tentando fugir da própria responsabilidade diante as coisas que foram os danos que foram causados, né? Isso não quer dizer que a pessoa está buscando fugir da responsabilidade, mas pode ser a manifestação da descompensação do próprio sistema se manifestando no indivíduo como uma busca por retirar essa culpa que perpetua no sistema como um todo e está gerando desequilíbrio, né? E aí, aqui dentro, a gente precisa também olhar para o seguinte, né? Plutão, por reger a ordem no campo da consciência coletiva, ele fala sobre reparação. E a reparação é diferente, por exemplo, da reparação do Sol, que também fala sobre a reparação no nível de consciência pessoal e está atrelado ao destino do pai, né? O Plutão é diferente também da Vênus inconsciente, que também busca a reparação para a mãe. O Plutão no nível espiritual, junto com o Urano, que também busca a reparação, ele está num âmbito de buscar a reparação espiritual, né? E qual que é essa reparação espiritual? Como encontrar essa reparação espiritual? Não é a gente que escolhe em primeiro lugar, né? Essa reparação espiritual, ela envolve um destino coletivo do qual a gente só participa. Então, a gente precisa também entender os movimentos de Plutão quando eles retiram de nós poderes que nós achamos que nós temos e nos leva de volta para um lugar pequeno de impotência, né, que nos retira determinadas seguranças e confortos que nos fizeram muitas vezes achar que estamos acima do bem e do mal, que não somos humanos, que somos indestrutíveis, né? Então, o Plutão retira esse lugar quando ele chega. E ele nos volta para a humildade e para a igualdade e para a humanidade, fazendo com que cada um assuma o seu lugar e as consequências dos seus próprios atos. Então, se você está ali utilizando de uma força que não é sua, uma motivação que não é sua para agir, por exemplo, vamos dizer assim, aquelas mulheres que são revoltadas, e me desculpe se você aí também, que são revoltadas com abuso, com violência do masculino sobre a mulher, e que toma isso como uma causa e leva isso à frente na busca por reparar dores que não são do seu próprio contexto pessoal, elas podem crescer em cima disso, elas podem evoluir em cima disso, mas em algum momento elas podem também perder ou se verem de maneira
impotente, fracassando ou promovendo até a autodestruição para elas mesmas, porque elas estão usurpando o destino de outras mulheres. E essa usurpação, ela é um movimento que muitas vezes Plutão promove. Por quê? Porque gera uma identificação de destino pessoal com destino coletivo. E essa identificação pode promover na pessoa um senso de eu estou correta, eu tenho direito pela minha luta, eu estou buscando uma reparação por essas mulheres, mas eu estou também crescendo, me desenvolvendo em cima de uma dor que não é minha. Percebe? Então, dentro disso, pode acontecer o crescimento, porque Plutão oferece muitas vezes isso, um crescimento acelerado, uma coisa que vai, que rompe e que segue em frente, mas que de repente leva você lá pro buraco de novo, porque você estava subindo em cima de falsas estruturas, de falsas bases. E aí, quando a gente não reconhece dentro, por que essa indignação pode nos levar a fracassar e tudo mais? Porque quando a gente olha para um destino pessoal e não reconhece a força desse destino pessoal e o aprendizado que houve dentro desse destino pessoal e toma isso como eu preciso salvar essas pessoas desse destino, nós retiramos dessas pessoas a própria força do próprio destino pessoal. Então a gente retira elas da própria jornada e ocupa o seu lugar. E também tentamos ocupar o momento de benesses dessa força. Porque então agora a reparação está acontecendo e eu que estou me beneficiando disso. Então acontece o processo de dívida dentro disso também. Então aqui o movimento é realmente de aprender a diferenciar destinos coletivos dos destinos pessoais e até onde nós podemos ir. Por isso que muitas vezes também nós somos envolvidos, emaranhados a repetir o destino. Porque quando a gente repete o destino e torna um destino coletivo em destino pessoal, nós também ali ganhamos força, para poder realmente talvez construir uma reparação genuína e conectada com a própria experiência. Isso significa também aprendendo aquilo que deve ser aprendido e tomando consciência da própria responsabilidade dentro daquilo e do que realmente é necessário ser reparado. Então a gente retira, com a vivência, a gente retira a intensidade, o extremismo, o dogmatismo, o julgamento, a ideia de que de que aquilo é um absurdo, que eu não quero nem saber, eu não quero nem olhar o outro lado. Então a gente se coloca na experiência e aí ali a gente pode desenvolver um movimento mais honesto, mais real de crescimento, tá? Por isso que muitas vezes algumas pessoas acabam manifestando esse destino coletivo no próprio destino pessoal. Isso significa muitas vezes sofrer um abuso, um estupro, sofrer uma perda, sofrer um acidente, etc. Porque
é uma maneira que o nosso organismo tem de tornar real aquilo que nós temos ressonância. E a partir do momento que torna-se real, é possível fazer alguma coisa com aquilo, tá? Então, a ação de Plutão, muitas vezes, quando atrelada no mapa natal a planetas pessoais e luminares, pode promover na própria realidade do destino pessoal um destino de força maior que o integra a um destino coletivo, que tem uma força especial, que faz com que a pessoa aprenda e desenvolva uma coisa que não é só sua, que promove uma mudança significativa em todo um grupo, tá? Então isso também é preciso observar. E aí, só contextualizando, a gente tem o que é destino no Plutão, no sentido de muitas vezes nós termos muito medo de destino e não sabermos também lidar com o destino como ele é. Então, o destino funesto, ele é um destino que conta sobre sofrimento, que conta sobre tragédias, que conta sobre coisas que ninguém quer vivenciar, né? Sobre vergonha moral, sobre situações que são tabus também. Então, destino funesto, a gente tem tendência a falar que são consequências de ações imprudentes, né, que levam a eventos catastróficos. Então, muitas vezes, quando a gente vê alguém sofrendo uma coisa muito ruim, a gente tem uma tendência a falar, ah lá, tá pagando porque fez isso de ruim, porque não sei o que, lá, né? E aí nós temos outra percepção, que é uma percepção fatalista, né, que é uma percepção de que a pessoa já estava marcada naquele destino e que é inevitável que ela não ia conseguir fugir desse destino. E nessas duas falas, o fatalismo, eu deixo para você refletir sobre isso, mas não está de todo um errado aqui. Porque grande parte dos nossos movimentos de vida, durante a nossa vida, eles vêm através do nosso inconsciente. Sobre o inconsciente, nós não temos poder, principalmente sobre o inconsciente coletivo e histórico, já que às vezes as informações se perdem no tempo, tá? Agora, sobre a pessoa pagar tá pagando por ações imprudentes, eu acredito que seja um raciocínio limitado, que a gente precisa tomar cautela sobre esse julgamento, tá? Porque muitas vezes ele é também um julgamento de vingança, que nós tendemos a gostar de assistir, né? Avisos e presságios, né, associados a profecias que falam pra gente de fins infelizes. Aqui, esses avisos ou presságios, eu acredito dentro de mim que tem muita relação com o destino, sim, por conta de já ter vivenciado, já ter assistido isso também, já ter participado disso também, e que existem algumas coisas que são, né, que aconteceram, que vão acontecer e que tem um propósito maior, que tem um movimento depois que é importante a nível social, a nível amplo, né? Então, eu acho complicado, mas assim, pessoas que têm Plutão dentro da configuração celeste com luminares e planetas pessoais, por vezes podem anunciar tragédias, né? Podem anunciar destinos funestos, né?
infelizmente, nós ainda vivemos num mundo onde a inconsciência é extremamente real e ainda tem poder sobre a nossa vida. Então, são pessoas aí que podem ter acesso a essas tragédias e podem trazer à tona informações nos momentos em que já não tem mais o que fazer, né? Mas é nosso papel também começar a refletir sobre esses fins infelizes, principalmente quando eles estão no nível mais próximo de nós, como a nossa família, para que a gente possa prestar atenção se há algo que pode ser feito para que isso seja evitado, como uma constelação familiar, tá? E aí, repetição de padrão por inversão de ordem. Aqui na constelação familiar a gente fica nesse foco de que o Plutão apresenta repetição de padrão por inversão de ordem. Muitas vezes dentro disso tem a ver com usurpar destinos, né, coletivos que a pessoa acredita por conta do seu poder fantasioso de que é possível intervir em destinos alheios, tá? E aí ela acaba atraindo para si mesma problemas que não são seus. Então, algumas pessoas, eu vejo alguns magos, alguns bruxos, algumas pessoas que têm Plutão no mapa e tal, e aí elas acabam sendo aquele para-raio onde as pessoas procuram para, nos momentos de crise, de dificuldade, nos momentos de desafio, e aí e também nos momentos de projeção, onde o outro joga em cima deles essa culpa por não terem feito o que deviam fazer, né? Então, são coisas que nós precisamos avaliar dentro disso tudo, tá? E aí a pergunta que vem é: podemos fugir dos destinos funestos? Não sei. Não sei te responder isso. O que eu sei te responder é que existem alguns caminhos que nós podemos tomar. Então, nós podemos observar se nós estamos identificados com algum padrão, né? Através da constelação. Então, a gente reconhecer dentro da história aqueles comportamentos que às vezes são destrutivos, que são que desviam, né, da nossa jornada pessoal, que nos levam para situações onde a gente perde o controle. A gente pode abrir constelação para saber se nós estamos identificados com algum destino difícil. E naturalmente, se nós estamos, nós podemos nos desidentificar através do reconhecimento da consciência, né? Perceber onde que está esse desafio aí no processo, certo? E aí nós podemos também aprender a olhar para os destinos dos nossos ancestrais, principalmente destinos desafiantes, né? Trágicos, dolorosos, e desistir da intenção de reparar esses destinos, né? De consertar seja os danos que eles causaram, quanto os danos que eles receberam. Desistir de entender, desistir de participar, desistir de colaborar, desistir de carregar, desistir de ver ou de acompanhar a vingança, né? Ou de participar disso aí também, tá? Adotar hábitos saudáveis, né? Reconhecendo os movimentos que nós temos por conta da identificação com esses destinos, que levam a gente a se destruir, que levam a gente a repetir dores e sofrimentos, e aprender a construir novas formas, porque esses hábitos, eles são tão enraizados que muitas vezes nós não os reconhecemos. Então, nós precisamos aos poucos ir detectando os hábitos
que nos levam para essa autodestruição, que é um caminho muito, muito, muito comum, né, com Plutão. Tomar consciência da nossa própria responsabilidade significa também reconhecer o destino do outro, o meu destino, o destino que nós todos partilhamos e qual parte disso tudo, dentro do meu destino pessoal, é possível vivenciar e reparar de alguma maneira. E isso também dentro do limite que é imposto, dentro do contexto que é imposto, dentro da ignorância que é imposta, né? Porque eu vejo pessoas que vivenciam trânsito de Plutão que elas não cansam de cavucar, não cansam de investigar, não cansam de resolver, de querer consertar. E aí elas atravessam esse limite imposto entre o destino delas, o destino do coletivo, o destino do outro e aquilo que ela pode fazer. E aqui também envolve a gente ter uma boa relação tanto com a espiritualidade que nos move, e isso jogar para os nossos guias e as pessoas que nos envolvem no âmbito espiritual, a intenção de ser protegida, a intenção de reconhecer o que é possível fazer, né, melhorar para atravessar essa fase, essas questões, assim como também fazer as pazes com aquilo que vem até a consciência e aquilo que não vem até a consciência. No entendimento de que o que não vem até a consciência não é da nossa responsabilidade, tá? E aprender a se conectar com a vida, honrando ela, olhando para o futuro, parando de olhar para as coisas do passado, parando de olhar para o que passou, para o que foi feito, abandonando realmente esse passado e se conectando com o que é possível fazer daqui para frente, vivendo a nossa vida daqui para frente, que é essa busca de Plutão. Honrar a vida que nos foi dada como um presente e não como algo que através do nosso raciocínio limitado nós achamos que é possível interferir, né? Através do próprio autossacrifício, da própria autodestruição, certo? E aí, quando a gente vê tudo isso, eu vou convidar você a assistir um documentário que chama A Ascensão e a Queda, do John Galliano, que é um estilista. Esse estilista cresceu, teve uma ascensão muito interessante, um trabalho muito interessante, uma vida dura, situações de extremismo, de muita pressão, de uma pressa gigante em crescer também, né, que corrompeu princípios no sentido de que ele não comia, não bebia, não dormia, não descansava e só queria, né, trabalhar, e ele foi se afundando nessa produção também, que o linkava num lugar de poder e tal. E a partir do momento que o poder foi se enraizando, se estruturando, ele teve alguns comportamentos que foram super negativos e que prejudicaram, ou melhor, trouxeram à tona danos que foram causados aos judeus, né, na história. Então ele fez comentários antissemitas e também fez comentários de apoio ao Hitler e tal, num bar. Enfim, ele teve alguns movimentos muito errôneos que fizeram com que ele começasse a perder poder, perder trabalho, perder lugar, né?
e isso fez com que a carreira dele fosse para um lugar muito negativo, tá? Então, assim, quando a gente olha para o mapa natal dele, que não tem a hora, mas que dá para ver, a gente vê um Sol quadrado com Plutão, né? E o Plutão e o Sol, eles têm a mesma lei em níveis de consciência diferentes. Então, Plutão, a gente está falando de consciência espiritual da ordem, e o Sol, a gente está falando de consciência pessoal de ordem, tá? Aqui já linka um destino coletivo a um destino pessoal relacionado ao próprio pai, né? Então, e que também leva para o próprio brilho, o próprio reconhecimento, né? A própria aprovação social e tudo mais, e linkada com esse Plutão. Então, assim, e aí entra um outro ponto, que é Júpiter no próprio mapa natal dele, faz aspecto negativo com a Lua, o que pode promover aquilo que eu falei para vocês sobre uma dificuldade de desenvolver uma consciência moral, cívica, né? Uma consciência de uma consciência social, coletiva, tá? Que pode promover aqui negligência, abuso de poder, que pode fazer com que a pessoa seja extremista também, né, radical na fala, nas crenças e tal. E ele tinha muito disso, inclusive no documentário é muito dito isso. E aqui nós vemos que Marte está oposto com Saturno. Então, assim, isso também é um indicativo de que, de alguma maneira, as suas ações, elas tinham aqui uma punição severa, né? Saturnina, no sentido de que ele se cobrava, ele se culpava, ele se machucava. E aí, Marte e Saturno é difícil de conviver internamente, porque gera um conflito muito grande entre duas forças, né? A força de fora e a força de dentro. E o seco que faz essa dificuldade de integrar tanto a força de fora quanto a de dentro. Então, aquilo que eu boto para fora não encontra coesão com aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, eu tenho um conflito também que se revela muitas vezes com o que eu manifesto do que eu gostaria de manifestar, tá? E aí, quando a gente vê isso, em 2011, que foi quando ele fez o que ele fez, né? O comentário que trouxe o início da queda dele, a gente vê que Plutão está em cima de Júpiter, do mapa natal dele. Então, Júpiter é bem isso, né? Essa coisa de falar o que não devia falar, de ser precipitado, etc. E aí, Plutão em cima desse Júpiter, Saturno fazendo quadratura com Saturno-Marte do mapa natal dele, né? Então, as consequências desse comportamento, desse conflito, dessa dificuldade dele de extravasar o que ele realmente está sentindo, o que ele realmente pensa, o que ele realmente quer dizer, né? E aí, o interessante é que esse início de ciclo de Plutão com Júpiter aqui, ele tem um bom aspecto com Plutão natal, que logo mais eu vou explicar para vocês como que isso se fez, tá? Que é aqui na hora que a gente entra nesse processo de 2024, que é quando o documentário sai. E aí, o que nós temos aqui no documentário, né? A gente tem um documentário que sai com Saturno opondo Plutão, né? Então, esse Saturno que iniciou o processo aqui na casa 7, inclusive, né? Que quando a gente olha no mapa natal, eu não falei sobre isso. O Saturno Sol na 7 sendo o gatilho, né, do movimento. Então, aqui também apresentando Saturno, o outro, né, como alvo desse ataque. A gente não sabe se foi na casa 7, mas pode ter sido por conta do contexto que a gente viu, tá?
Aí, de qualquer maneira, a gente vê esse Saturno em 2024 sendo oposto a Plutão, tá? E aí nós vemos também Júpiter fazendo um trígono agora minguante a Plutão, porque no começo ele estava aqui, no começo não, no trânsito anterior ele estava aqui, na verdade. E aí, depois desse ciclo todo, ele parou por aqui, tá? Então, isso significa que ele fez um ciclo completo de lá para cá, do que aconteceu para cá. Então, já tem 13 anos depois do evento, a saída do documentário. Então, Júpiter já atravessou aqui essa fase de peixes e tal, que fez essa oposição com Plutão. E hoje tá, quando saiu o documentário, estava aqui em Touro, fazendo oposição direta com esse Netuno-Mercúrio aqui. E aí tem coisas interessantes, por exemplo, Plutão, o Mercúrio ser dispositor do Plutão no mapa natal, né? E Saturno ser dispositor de Júpiter, estar aqui oposto a Plutão, e Júpiter é isso que eu queria falar. E Sol, né? O Júpiter em si ser o dispositor do próprio Sol, que faz quadratura com Plutão. Então, dentro disso, a gente percebe que essa situação toda que o John Galliano passou na sequência, assistindo todo o documentário depois dessa fase em que ele deu início na queda do trabalho dele, se mostra ele passando por todo um processo de cuidado com a sua saúde mental, de atenção com a sua saúde mental e de conscientização do que ele fez. Então ele até apresenta que ele não fazia a menor ideia do que ele tinha falado e do dano que isso ia causar. E aí se apresenta a fala de várias autoridades e de várias discussões que aconteceram em cima desse comportamento dele, né, e de outros comportamentos que depois ele foi tendo, e aí encontros com pessoas que pegaram na mão dele e falaram, olha aqui, ó, vamos ler isso, vamos estudar isso, vamos entender sobre o judaísmo, etc e tal, sobre o que aconteceu de fato. Então se mostra ele voltando a estudar. Ele se mostra no documentário muito machucado, assim, envelhecido, maltratado, e com uma certa vergonha, né, moral, um certo arrependimento e uma dificuldade, inclusive, de explanar o nível do arrependimento do qual ele estava entrando e de entender também o porquê que ele entrou nessa situação toda, porquê que ele chegou nesse nível, pessoas dizendo e demonstrando contradições no sentido de não esperarem isso dele e de se assustarem com esse movimento, outras pessoas defendendo ele, dizendo que o que aconteceu não era o John em si, né, que decidiram não assistir porque entendem que o John era outra pessoa. Também mostra que esse comportamento dele veio também de uma perda devastadora de um amigo, uma pessoa que era o braço direito dele, de uma sobrecarga gigantesca, tá? E aí se apresenta todo esse processo, né, de redenção realizado por ele, pelas dinâmicas que ele vivenciou, e a presença aí desses aspectos todos dentro desses dois momentos importantes na vida dele. Então a gente vê a presença de Plutão, de Júpiter e de Saturno. Ah, mas Saturno não está relacionado ao elemento Terra? Tá. Aqui eu até, se a gente fosse avaliar a questão do Urano e do Saturno,
eu levaria para um outro campo que é interessante no momento da leitura completa fazer essa dinâmica. Mas o entendimento real sobre a perda, sobre o impacto social e coletivo, sobre o destino que já estava marcado, sobre o envolvimento do destino coletivo com o destino pessoal. Isso que eu queria ilustrar para vocês aqui através de uma percepção cíclica e também de uma percepção de mapa natal. Eu espero que tenha ficado claro para você essa aula. Estou à disposição para dúvidas e até a próxima aula, onde nós vamos falar sobre o elemento terra e logo depois nós vamos falar sobre o elemento ar e água nessas configurações. Certinho? Um beijo e até a próxima aula.